No vídeo passado eu falei um bocadinho sobre fé, sobre como é difícil explicar a fé através da racionalidade, por ela ser exatamente esta coisa que nós acreditamos que existe, mas que nós não conseguimos ver. Na minha ótica, a fé está muito ligada ao nosso poder de criação. E eu também falei sobre isto um bocadinho no vídeo passado. Eu sinto que, hoje em dia, grande parte das pessoas vivem numa rotina muito mecanizada, muito mais ligada a essa racionalidade do que propriamente às emoções e ao lado mais sensível e mais subtil da vida. Não que isso seja errado ou certo, mas a verdade é que da forma como nós nos relacionamos com o trabalho, o facto de grande parte das pessoas viverem de uma forma em que todos os dias têm uma rotina muito repetitiva, com trabalhos de horários fixos, de segunda a sexta, de muitas horas por dia, faz com que naturalmente as pessoas estejam numa rotina mesmo mais mecanizada, não é? Mais programada. E na verdade nós somos seres em que essa racionalidade devia estar um bocadinho mais equilibrada com o nosso lado emocional. E então eu sinto que nós, como sociedade moderna, nos temos afastado um bocadinho desse poder de criação. Mas o que é que acontece? Acho que toda a gente que já teve alguma ideia para pôr em prática, já quis criar alguma coisa, algum projeto, já deve ter passado por isto, que é aquela situação de nós termos essa ideia em mente, até que querermos expressar a nossa ideia a alguém e a pessoa vir e cortar a nossa ideia, não acreditar exatamente que é possível nós criarmos determinada coisa. Eu sinto que isso provavelmente já aconteceu a muitas pessoas, já aconteceu comigo. Porque eu sinto que há muitas pessoas nesta vida que vieram simplesmente para viver de acordo com aquilo que já existe e está tudo bem, mas também há muitas pessoas que vieram para criar uma nova realidade. A verdade é que nós podemos até nos ter esquecido desse nosso poder de criação, da nossa capacidade inata de criar. Mas, se nós formos parar para pensar mais profundamente sobre isto, tudo aquilo que existe hoje, que não é parte da natureza, foi algo que foi criado. Eu vou repetir. Tudo aquilo que não é natureza e que existe à nossa volta, foi algo que começou por não existir e foi criado, não é? Começou provavelmente na mente, na ideia de alguém e foi materializado. Essa pessoa teve que passar por esse processo desconfortável da criação de algo e materializou essa tal coisa no mundo. E isto pode ser projetos, objetos, ideias de negócio, grandes empresas, pode ser tudo, não é? Portanto, hoje em dia até vemos os céticos da lei da manifestação, mas a lei da manifestação na prática é isto. É a nossa capacidade de, através do processo de criarmos algo, transformarmos uma coisa que não existe em algo que existe, que é visível, que é palpável. E em relação a isso, eu gostava de falar um bocadinho sobre este livro, que se chama Diário do Mago. Estão a ver? O Diário de um Mago, do autor Paulo Coelho. E é engraçado que quando eu acabei de gravar o vídeo passado, eu tinha acabado mesmo de ler um livro e estava a escolher na minha estante qual é que era o livro que eu ia ler agora. E este livro aqui foi um livro que eu li em 2021, mais ou menos. E eu gosto muito de fazer isso de tempos em tempos, voltar a ler um determinado livro, porque eu sinto que há sempre qualquer coisa que nós vamos aprender de novo, né? Tendo em conta a nova fase que estamos a passar, tendo em conta as coisas que foram mudando na nossa vida, nós vamos sempre reinterpretar, né, o livro de uma forma diferente. E portanto, o livro olhou para mim na estante, eu olhei para ele e pensei, por que não? E intuitivamente escolhi-o outra vez para ler e logo após a leitura das primeiras páginas eu percebi, ok, era exatamente este livro que eu tinha que estar a ler neste momento. Porquê? O que é que aconteceu ao ler este livro? Eu até vou pôr o microfone aqui, porque eu vou precisar de ler aqui um excerto deste livro. Assim, muito resumidamente, este livro fala sobre o autor que, tendo em conta algumas frustrações, tendo em conta algumas inquietações
que ele foi tendo ao longo da sua vida, fez o caminho de Santiago de Compostela numa busca espiritual, né? Porque o caminho de Santiago de Compostela está associado a essa procura de respostas a nível pessoal, a todas as áreas da nossa vida, mas está muito ligado a essa questão espiritual, né? E logo aqui, nas primeiras páginas, no prefácio, o prefácio é um texto que o autor escreve já depois, uns anos depois de ter feito o caminho a Santiago de Compostela, onde ele foi relembrar algumas coisas que ele foi logo sentindo à medida que estava a fazer o caminho. E então eu vou ler aqui uma parte onde ele relembra exatamente algumas das coisas que ele já estava a sentir. Portanto, passo a citar. Diz assim: tudo o que eu sei neste momento é que estou tenso, nervoso, incapaz de conversar com Petrus. Petrus era o orientador dele durante o caminho, porque muitas pessoas costumam fazer o caminho e têm sempre alguém para o direcionar. Porque acabo de me dar conta de que não posso voltar a fazer o que tenho vindo a fazer, mesmo que isso signifique abrir mão de uma quantidade razoável de dinheiro ao final do mês, de uma certa estabilidade emocional, de um trabalho que já conheço e do qual domino algumas técnicas. Preciso de mudar, de seguir em direção ao meu sonho, um sonho que me parece infantil, ridículo, impossível de ser realizado. Tornar-me um escritor que secretamente sempre quis ser, mas que não tenho coragem de assumir. Ora bem, depois de eu ter lido este texto, tive que digerir algumas informações e intuitivamente tive vontade de ler aqui o texto na capa da apresentação do autor, que diz assim: Paulo Coelho, nascido no Rio de Janeiro em 1947, é um dos autores mais lidos e respeitados em todo o mundo. Os seus livros contam já com mais de 150 milhões de exemplares vendidos. Estão traduzidos em 80 idiomas e publicados em mais de 168 países. Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2002 e mensageiro da Paz das Nações Unidas desde 2007. Recebeu numerosos prémios e condecorações internacionais. É o escritor com o maior número de seguidores nas redes sociais. Aqui na capa, Paulo Coelho, 3 milhões de exemplares vendidos em Portugal. Isto aqui, meus caros, é o nosso poder de criação. A partir daqui, não é preciso dizer muita coisa. É isto. Uma pessoa que, em busca de respostas às suas inquietações, fez o caminho de Santiago de Compostela e percebeu que tinha que seguir um sonho que nem o próprio autor tinha coragem de admitir que tinha esse sonho, que achava infantil, que achava um sonho disparatado. E hoje é dos autores mais influentes dos nossos dias. Sabem uma coisa? Eu concordo que não é só tu chegares ao pé de uma pessoa e dizeres: se tu queres, tu consegues. Não é tão linear assim. Eu acredito sim que nós temos que avaliar o nosso contexto social. Eu acredito sim que nós temos que perceber como é que a nossa educação nos influenciou. Temos que perceber de que forma é que nós estamos condicionados, a forma que nós fomos ensinados e educados, quais foram até as facilidades ou dificuldades que nós fomos tendo ao longo da nossa vida. Eu sinto que é algo que nós precisamos de considerar e não podemos simplesmente ignorar isso, porque é algo que realmente faz muito parte de quem nós somos hoje. Mas eu também acredito que quanto mais tempo nós passamos a acreditar que simplesmente nós somos uma consequência daquilo que nós fomos vivendo e que, tendo em conta o nosso contexto, nós não temos capacidade para alcançar determinadas coisas na nossa vida, realmente nós não temos, nós não vamos ter. Quanto mais depressa nós saímos desse estado e passamos a avaliar sim o nosso contexto, mas a olhar para ele e a perceber
a partir dele, o que é que nós podemos fazer com isso e, a partir desse contexto, como é que nós podemos ir de encontro a alguns objetivos da nossa vida. Ou seja, quanto mais depressa nós saímos desse estado de que a culpa foi dos meus pais, a culpa foi da minha família, a culpa foi do que me aconteceu quando eu tinha 10 anos, quanto mais depressa nós saímos daí, mais depressa nós assumimos a responsabilidade que nós também temos de alcançar as coisas que nós queremos alcançar na nossa vida. Porque mais ninguém vai alcançá-las por nós. Mais ninguém. Porque ser adulto não tem só a ver com ganharmos dinheiro e pagarmos contas. Tem a ver com sermos responsáveis pela nossa própria vida e por aquilo que nós queremos para nós. Portanto, queria deixar aqui a recomendação, o Diário do Mago, Paulo Coelho. Aconselho toda a gente a ler este livro, principalmente pessoas que se interessam por este tipo de assuntos mais espirituais, né? Mas na verdade toda a gente, aconselho toda a gente. E portanto hoje era só esta reflexão mais rápida que eu queria deixar aqui. Um grande beijinho para vocês e já sabem, como sempre, vemo-nos na próxima.